Oi, pessoal. Acupuntura simples ou simplificada, vamos falar da parte de acupuntura escalpiana ou craniana, ou da cabeça. Quer dizer, a parte superior do corpo, que engloba a cabeça, vamos conversar sobre. Existem acupunturistas que praticam a acupuntura na cabeça. Eu não vou usar a questão tipo de inclinação de agulha, nem os objetos, se é agulha, se é laser, o que vai estimular, tá? Nós vamos apenas fazer uma prévia. Eu fiz uma súmula aqui no meu caderninho para falar sobre isso. Eu vou procurar abranger da forma mais sucinta possível, né? Resumida, se é que eu posso resumir a prática em acupuntura. Eu não acredito numa acupuntura que é só via vídeo, assim como uma medicina tradicional alopática só de vídeo. Acho que tem sim um apoio, mas a prática na presencial é fundamental no tratamento. E a inclinação das agulhas ou a forma como o acupunturista vai exercer depende de cada um. Então, existe um professor que fala assim, olha, você pega a agulha dessa maneira, faz assim, insira assim, ó. Não, você tem que sentir a energia da pessoa e a tua. Os buracos energéticos são muito variáveis no momento da inserção. Então, não se está no livro. O livro, ele especifica uma trajetória dos 14 meridianos, tem os meridianos extra, tem os meridianos internos que se coligam, né? Mas livro não vai explicar essa sensação do tequila. Então, precisa da acupuntura, sim, presencial, praticada. Mas eu vou mandar umas dicas para vocês. Vamos lembrar que eu estudo acupuntura há mais de 30 anos. Ainda estudo e ainda vou estudar pro resto dos meus dias, eu acho, porque eu amo muito essa medicina. E comparando com vários autores e livros bem volumosos, eu utilizo esse aqui do Maciossia também, que muitos nem usam mais, mas tudo que tiram da acupuntura vem dos clássicos de acupuntura de medicina chinesa. E eu também complemento com este aqui, que é o livro ouro das plantas medicinais, que não é prática só de acupuntura. Então, a acupunturista fala assim, tá, vocês têm que ter os 8 critérios para você analisar antes de começar a punçar o paciente. Ok, mas e os pontos escolhidos? E por quê? E por que eu falo tanto dos chus distais? Porque eles modificam totalmente o resultado de uma acupuntura. E isto eu comprovei na prática, não na teoria, na prática, na minha prática clínica e também dos meus mestres chineses e coreanos, tá? Teve um que era japonês, mas chinês. Bem, então vamos dar uma prévia dos meridianos escalpianos, quer dizer, da cabeça. Quantos são? 8. Quem são eles? Então, nós vamos ter o vaso do governo, o vaso da concepção, a vesícula biliar, o intestino delgado, o intestino grosso, triplo aquecedor, estômago e bexiga, que vão estar na cabeça. Tá. Cada um deles
possui um determinado número de pontos. E aí falar assim, onde ele começa, onde ele termina, na cabeça, né? Pega a parte da face, a occipital, a parental, aqui ó, do lado, né? Aqui a frontal, tá? O ápice da cabeça, então passa vários pontos por aí tudo. Mas quantos são eles? Que curiosidade, vamos ver. Eu fiz um resuminho e fiz assim. Tem aqueles meridianos que são parzinho, né? Pulso um e vou pulsar o outro, tá? Ok, que nem a bexiga 1 e 2, tá? Eu tenho bilateral aqui e tenho a 2 aqui e aqui, dos dois lados, né? Então, tem meridianos que tem bilateral, mas tem 2 meridianos que não têm pontos bilaterais. Esse é o vaso do governo e o vaso da concepção, tá? Bom, então fazendo as continhas todas, nós vamos ter um total de 64 pontos ou 113. Como assim? Por que as contas não estão batendo? É simples. Se eu for considerar somente os meridianos bilaterais, quer dizer, eu vou pulsar de um lado e do outro, eu vou ter 49 pontos de um lado e 49 do outro, dá um total de 98 pontos. Somados com o vaso do governo e vaso da concepção e vaso governador, então, o vaso governador é Yang, o da concepção é Yin, né? Nós vamos ter 15 pontos deles. Então, somando isso aí tudo, dá 113 pontos. Tá. Então, na cabeça, eu estou tirando os meridianos extraordinários, só colocando os meridianos principais. E por que eu estou tirando os extraordinários? Porque dentro da técnica que eu aprendi e utilizo, eu mais trabalho com eles do que com extra. Então, aqui não estou discutindo se é certo, se é errado, que o acupunturista faz só escalpiana ou na cabeça, né? Ou no crânio, ou não, ou faz no corpo. Eu faço a do corpo, considerando os chus distais, o horário energético, porque vai dar resultados diferentes em relação aos demais. E que resultados? Em curto tempo de tratamento. Levando em consideração que existem doenças crônicas e agudas. As crônicas são mais difíceis de serem tratadas. E eu estou abordando casos de AVC, que entortou a pessoa. Então, eu tenho e tive resultados para todos os pacientes que fizeram assiduamente ou foram persistentes no tratamento de acupuntura, foram assíduos no tratamento, eles tiveram resultados, sim, significativos, a ponto de desentortar tudo. Eu tenho vídeos com estas fotos. Mas também eu não estou pedindo para vocês acreditarem em mim. Porque cada acupunturista tem a sua postura, né, de tratamento. Por exemplo, em casos de AVC, eu faço bastante sangria. Nem todos os acupunturistas fazem sangrias. E aí vai. Mas, enfim. Por que usar a escalpiana? Por que usar a acupuntura no crânio? Não está tudo ligado? Interligado? Qual a diferença? Tá. Temos 365 pontos. O número de pontos referente
aos dias do ano. 66 são distais, do cotovelo aos dedos das mãos, do joelho aos dedos dos pés. Ok. E os demais? Como é que fica? Os demais são complementares em quê? Por região. Então, região gástrica ou digestória, eu vou usar esses pontos frontais. Tem o chus das costas também, que vai se ligar a cada órgão. Aumenta o metabolismo do órgão. Mas para tudo tem que saber por quê. Este vídeo não é explicar o porquê. Eu teria que dar um curso para vocês, com muitas horas, para explicar o porquê de cada ponto, com bastante especificação, com muitas perguntas, respostas a considerar. Mas o tema aqui não é o estudo do ponto, e sim um abrangente dos pontos da cabeça. Tá aí. Esse vídeo só serve para esse tipo de finalidade. Se você gostou, dá um like, que ajuda a gente a continuar o nosso trabalho. Eu tenho vários vídeos para vocês explicando isto. É porque ele é um curso. Olha, tá cheio de gente vendendo seus cursos por aí. Eu deveria vender o meu também, né? Mas existem momentos na minha vida que eu fico questionando. Tem acupunturistas que falam, quero ser acupunturista para ganhar dinheiro. Tem acupunturistas que falam para ter clientes. Ter clientes. Ter é uma coisa que possui, você possui. Eu não quero ter o cliente, eu quero que o cliente passe e nem é cliente, é um paciente. Passe, fique bom e venha outro. Ele vai multiplicando para outras pessoas. Porque o melhor é praticar a acupuntura, tratar e curar. Mas nem tudo se cura. Nem todo paciente quer ser curado. Mas é estranho falar isso, porque a gente esbarra dentro da psicologia. E eu não estou falando da psicologia onde a gente leva em consideração um diploma de uma instituição acadêmica. Eu estou falando em prática de psicologia da vida, de observações. E observações essas que nem todos têm um feeling, um insight a perceber. Bom, se você gostou, faça seu comentário, divulgue este conteúdo, pode ajudar outras pessoas. Obrigada.